Eu sou a Ruth Faria e estou de volta para a gente continuar falando sobre marketing digital. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 7 redes sociais mais utilizadas aqui no Brasil. Quer saber sobre elas? Então, vem comigo! Bom, vamos direto ao ponto. Quais são as redes sociais mais utilizadas aqui no Brasil? Começando pelo Facebook. O Facebook foi criado em fevereiro de 2004. Os dados mais recentes que a gente tem mostram que já são mais de 2 bilhões de usuários ativos no mundo. Só que no Brasil são 130 milhões de usuários ativos. É uma rede social onde a gente vê de tudo. As pessoas compartilham sobre coisas de política, culinária, fotos pessoais, fotos de bebê, textos reflexivos. Então, é um conteúdo bem eclético, né? E essa rede social, ela filtra o conteúdo de acordo com o seu interesse. Como que eles sabem disso? Tudo aquilo que você curte, que você compartilha, que você comenta, o algoritmo do Facebook considera que é interessante para você. E a partir daí ele começa a filtrar as informações para que apareça para você apenas o conteúdo que é considerado relevante. E esse filtro é permanente, né? Então, por isso que às vezes você vê sempre o mesmo conteúdo de uma determinada pessoa ou de uma determinada empresa, porque o algoritmo faz esse trabalho, né, para você. Essa rede social, ela possui um público com perfil de 18 a 44 anos, mais ou menos. Só que os últimos estudos, as últimas pesquisas têm mostrado que o público jovem está saindo dessa rede social, está considerando o Facebook um lugar chato. Então, o público que está ficando ali, que está compartilhando, é um público mais maduro. E a equipe do Facebook tem criado estratégias para fazer com que essas pessoas permaneçam. Uma dessas estratégias é trazer lembranças de coisas que você postou há alguns anos, né? Então, aparece lá para você a foto do seu filho quando era mais novinho, da sua filha, do seu cachorro, ou daquele momento especial, ou daquela viagem. Incentivar você a compartilhar, atuando ali dentro do Facebook. Falando do Facebook para empresas, ele é um pouco diferente, porque aí você cria uma página comercial para atuar ali dentro, né? E essa página, ela permite que você crie seus conteúdos e faça anúncios, ou seja, faça com que esses conteúdos que você produz chegue ao máximo de pessoas possíveis que tenham o perfil que você deseja. Para isso, você tem que pagar. Esse filtro que o Facebook faz com os usuários para saber quais são os interesses, o que eles gostam, é interessante para o Facebook porque eles vendem esses dados para as empresas que anunciam. Então, se você gosta muito de informações sobre ginástica, um anunciante de produtos de ginástica, ele vai colocar nos interesses que ele procura pessoas que gostam de ginástica e o Facebook vai entregar o conteúdo dele, os anúncios para você, né? Você vai ver os anúncios ali, vai clicar, vai comprar o produto e assim por diante. A segunda rede social mais utilizada no Brasil, se é que a gente pode chamar assim, é o WhatsApp. Ele foi criado em 2009 e os últimos dados que a gente tem dele é que 1,5 bilhão de pessoas no mundo já usa esse aplicativo para se comunicar. E desses 1,5 bilhão, 120 bilhões, não, peraí, 120 milhões é só aqui no Brasil. Então, 120 milhões de pessoas usam o WhatsApp aqui no Brasil. E qual que é o perfil do público? Aí é bem eclético mesmo. A gente vê desde a criança de 11, 13 anos, até o adulto lá de 50 anos. E agora também a gente vê que há um movimento dos idosos que estão aderindo ao WhatsApp, né? Estão compartilhando informações e compartilhando muitas vezes fake news, notícias que são mentiras, só que as pessoas ainda não têm esse filtro, né, para saber o que é mentira, o que é verdade, já acabam se assustando e compartilhando informações falsas. Esse é um outro assunto que a gente pode falar em outro vídeo. Eu já falei um pouco sobre isso no vídeo, eu vou colocar aqui para vocês verem. Ele está crescendo a cada dia e é sim um canal muito bom para as empresas atuarem. Mas eu sugiro que se você for utilizar o WhatsApp como estratégia de marketing digital, você tenha muito cuidado, porque é um aplicativo que se você manda uma mensagem sem que essa mensagem tenha sido solicitada,
é invasivo, a pessoa pode se frustrar com a sua marca, com a sua empresa, e aí pode ser um tiro no pé, porque ao invés dela comprar o seu produto, comprar o seu serviço, ela vai te odiar, vai falar mal da sua empresa, vai falar mal de você e vai bloquear, enfim. Então, pense numa estratégia em que o usuário dê autorização para você enviar essas mensagens. Muito cuidado também com a criação de grupos, porque quando você cria um grupo, você expõe ali o número de todo mundo, né? E esses números podem ser usados por pessoas mal intencionadas para diversos fins. Então, o ideal, quando você vai atuar no WhatsApp, é mandar para uma lista de transmissão. E já existem também ferramentas que permitem o envio de mensagens individuais, né? Então, dá uma pesquisada, contrata um profissional para te ajudar nessa pesquisa e muito cuidado quando for utilizar o WhatsApp na sua estratégia. A terceira rede social mais utilizada no Brasil é o YouTube. Essa mesmo que você provavelmente está me assistindo, se você não estiver no Facebook, né, ou em outra rede. Mas a origem do vídeo é aqui no YouTube. E o YouTube já tem ultrapassado o número de horas de televisão. As pessoas têm assistido mais o YouTube do que a própria TV. E por que isso acontece? Porque o YouTube é um canal muito diversificado. Tudo que você procura, você encontra aqui. Você quer instalar um parafuso determinado no objeto X. Você pesquisa aqui no YouTube, você vai achar o vídeo de uma pessoa ensinando a fazer, né? Ou você quer aprender sobre determinado tema, você pesquisa aqui, você vai ter vários vídeos falando sobre determinado tema. Por exemplo, marketing digital. Então, essa possibilidade de personalização do aprendizado, né? E a facilidade, né, de assistir no celular, de assistir enquanto está lavando a louça, enquanto está fazendo outras atividades, inclusive vendo TV, ela proporciona esse crescimento, né, substancial do YouTube. Bom, ele foi criado em 2005. Atualmente, os últimos dados que foram divulgados dizem que há mais de 1,9 bilhões de usuários no mundo e no Brasil já são mais de 98 milhões. A faixa etária das pessoas que utilizam o YouTube está na média entre 18 e 34 anos. E o que você pode publicar no YouTube como empresa? Qualquer coisa. Desde que você tenha um produto ou serviço que pode fornecer algum tipo de conhecimento para o seu cliente, para o seu usuário, use o YouTube para divulgar. As pessoas são muito visuais. Diversos estudos mostram que quem vê, quem assiste uma pessoa explicando, falando, fazendo algo, aprende muito mais do que se ler, do que se ouvir, né? Então, o YouTube ele pode ser usado como essa ferramenta de apoio para divulgar o seu trabalho, para divulgar o seu conhecimento, o seu produto, o seu serviço. A quarta rede social mais utilizada aqui no Brasil é o Instagram. O Instagram foi criado em 2010 e foi comprado pelo Facebook em 2012. Atualmente, ele tem mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo. 400 milhões de stories são assistidos aqui no Brasil diariamente. E 64 milhões de usuários estão ativos na rede social por mês aqui no Brasil. Olá, pessoal. Oi, pessoal. Então, gente, precisei dar uma pausa, porque esse aqui é o motivo que eu parei de fazer vídeos, né, há algum tempo, porque eu estava fabricando essa coisinha fofa aqui. Eu vou tentar continuar gravando o vídeo com ela, tá bom, gente? Senão esse vídeo não sai. Bom, como eu estava dizendo, o Instagram ele começou como uma rede social de foto, mas depois as empresas viram oportunidades de divulgar ali os seus produtos, os seus serviços, né? E muitos profissionais liberais, médicos, advogados, prestadores de serviços, especialistas em diversas áreas, perceberam que o Instagram é um canal muito bom para divulgar, por exemplo, dicas, informações, pílulas de conhecimento. Então, ele tem sido muito utilizado para todas essas funções, inclusive para causas sociais. E a sua empresa, ela pode sim utilizar o Instagram da melhor maneira possível. E como que é essa melhor maneira? Pesquisa o que os seus concorrentes estão fazendo, extraia deles as melhores ações e tire as piores ações. E crie coisas novas, coisas originais, que nenhum dos seus concorrentes fez ainda. Você pode começar a fazer, né, filha? Bem,
A quinta rede social mais utilizada aqui no Brasil é o Twitter, o bom e velho Twitter, que foi criado em março de 2006. Atualmente tem 335 milhões de usuários. Aqui no Brasil, eles não divulgam quantos usuários tem, tá bom? A faixa etária das pessoas que utilizam o Twitter varia de 21 a 44 anos. O Twitter continua sendo um canal muito bom para divulgação das empresas. As notícias aparecem primeiro no Twitter. Então, quando você quer saber de algo que aconteceu recentemente, alguma notícia, seja de qual área for, de política, de economia, enfim, você pode ir no Twitter que vai ter gente falando sobre isso lá. Geralmente as notícias aparecem primeiro por lá. Que o Twitter, para as empresas, geralmente são só as empresas que têm muita criatividade que aparecem por lá. Então, já viu essas gracinhas de uma empresa conversando com a outra, uma empresa respondendo criativamente um usuário? A Netflix costuma fazer muito isso. Depois vocês dão uma olhada no Twitter da Netflix. E, claro, se você tem informações constantes da sua empresa, você publica sempre novidades no blog da empresa e sempre tem informações sobre o mercado de atuação, use o Twitter também para divulgar, tá? É claro que precisa analisar se o seu público está no Twitter, se os seus clientes utilizam o Twitter, porque não faz sentido você estar em uma rede social onde seu público não está. Isso vale não só para o Twitter, mas para todas as redes, tá bom? Mas é sim um canal interessante para divulgação do seu negócio. A sexta rede social mais utilizada aqui no Brasil é o LinkedIn, que eu gosto muito do LinkedIn. Ele foi criado em 2003, atualmente tem 590 milhões de usuários no mundo inteiro e 35 milhões só no Brasil. Eles não divulgaram a faixa etária do público que utiliza o LinkedIn, mas eles informam que a maioria das pessoas que utilizam estão no nível sênior ou em cargos de alta direção. Ou seja, é um público qualificado, são diretores, são gerentes, são profissionais com experiência ampla, muito capacitados, que estão ali nessa rede social procurando troca de informações, network e até procurando candidatos para assumirem postos em suas empresas. Então, utilize o LinkedIn como usuário, né? Utilize uma foto adequada, preencha todas as informações e compartilhe apenas conteúdo do seu nicho de trabalho. Não compartilhe aquele meme, não compartilhe aquele vídeo engraçadinho. O LinkedIn não é para isso. E como empresa, crie uma company page para divulgar as informações, as principais informações institucionais da sua empresa ali no LinkedIn, tá bom? E por último, né, que é o sétimo item aqui da nossa lista, é o Pinterest. E o Pinterest é uma rede social de imagens. Então, quando você tem, por exemplo, um infográfico muito bem elaborado, ou você tem um tutorial de como fazer determinada coisa, você pode usar o Pinterest para divulgar essas imagens, porque as pessoas usam ele como um catálogo de informações. Então, se alguém quer, por exemplo, decorar um apartamento, ele vai no Pinterest para procurar dicas de decoração. Se alguém quer pesquisar exercícios para fazer com crianças de inclusão nas escolas, eles vão no Pinterest para procurar essas informações. Se alguém quer procurar as últimas tendências na moda jovem, eles vão no Pinterest. E isso para uma infinidade de coisas, por exemplo, frases inspiracionais, né? Então, descubra como a sua empresa pode fazer o uso do Pinterest e comece a colocar suas imagens lá para as pessoas salvarem e para as pessoas clicarem nas imagens e serem direcionadas para o site do seu negócio. Porque aí pode aumentar aí muito os acessos do seu site através do Pinterest, ok? Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho de cada rede social. Comenta aqui nesse vídeo quais são as redes sociais que você prefere. Eu prefiro o Instagram, o LinkedIn e o Twitter. Essas são as minhas preferidas, né, Maria? Né, Maria? Gostaram desse vídeo, né? Foi um pouquinho diferente dos outros. Eu peço que vocês curtam, assinem o meu canal, ativem as notificações, porque a partir de hoje vai ter mais vídeo falando sobre marketing digital. Se quiser sugerir alguma pauta, pode ficar à vontade para sugerir nos comentários. Em breve a gente volta. Obrigada por assistir até aqui. Tchau! Tchau, Maria!